Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de começarmos e terminarmos mais um livro nesse canal. Vamos ler o livro de 1 Timóteo. Lendo aí 1 Timóteo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no final, fazendo a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Advertência contra falsos mestres da lei. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. A graça de Deus concedida a Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 2. Instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade.
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como o resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. 1 Timóteo 3. Bispos e diáconos. Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercerem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Motivos para as instruções de Paulo. Escreva estas coisas esperando ir até você o mais rápido possível, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 4. Instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração.
Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 5. Como tratar as viúvas, os presbíteros e os escravos. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiramente, a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva, realmente necessitada e desamparada, põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas.
Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a seguir essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos em ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são manifestas, e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhores dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e que ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas,
e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Amém. Amém. E assim finalizamos mais uma carta paulina, né? Essa carta direcionada a uma pessoa, né? Como a gente já viu outras cartas de Paulo, né? Sendo direcionados, né? A regiões, a cidades, né? Mas também já vimos uma carta direcionada a Filemon, né? Que era uma pessoa. Já vimos a carta direcionada a Tito. E agora, né? Mais uma carta direcionada para uma pessoa, que era Timóteo. E a gente já leu, gente, sobre Paulo e Timóteo lá em Atos 16, quando começa a falar sobre essa amizade entre eles, né? Que Timóteo realmente ali começa a caminhar, a fazer algumas missões com Paulo, e mostra que eles criam um vínculo muito forte, né? Como a gente viu também com Tito, né? Mas a gente pode ver também aqui com Timóteo, né? Que Paulo considerava ele, e Timóteo estava em viagens missionárias, né, pregando, levando a palavra, e Paulo ali, né, leva uma orientação, né, discernimentos para Timóteo nesse caminhar dele, nessas missões, né, trazendo ali palavras de conhecimento, de orientação para que Timóteo esteja utilizando, né, esses ensinamentos de Paulo nas igrejas que Timóteo estava visitando. Exatamente. E em 1 Timóteo 1, né, a gente pode ver que tá na mesma linha de pensamento da carta que ele escreveu para Tito, que é no mesmo momento onde ele saiu daquela primeira prisão, né, gente, e antes dele entrar para a segunda e última prisão dele. Então foi ali por volta de 64 a 65 depois de Cristo, tá? Então, aqui nesse momento, ele saiu da prisão de Roma e voltou a fazer as viagens missionárias dele. E quando a gente leu de Tito lá, né, Paulo deixou lá Tito, né, na cidade de Creta, cuidando da igreja ali daquele local, né? E depois ele saiu em viagens missionárias, né? Até que na explicação da Bíblia fala que ele visitou novamente igrejas da Ásia e na Macedônia. E aqui mesmo no versículo 3 fala sobre isso, né? Que Paulo escreve para Timóteo: quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Aqui, gente, por que ele está deixando também Timóteo em Éfeso? Porque Éfeso estava também acontecendo os mesmos problemas que estava tendo lá na igreja de Colossos. E aqui, quando a gente vai lendo essas cartas, e principalmente seguidos, assim, a gente vê algo muito semelhante, né? Os problemas, às vezes, muito iguais, que é essas falsas profecias, que é a parte das pessoas se perderem, né, no caminhar ali da fé. Coisas que às vezes também não tá tão distante do que nós vivemos nos dias de hoje, tá? Então aqui nessas viagens missionárias, Paulo está deixando muitos discípulos dele em algumas igrejas para poder estar cuidando, né, e direcionando essa nova igreja que está nascendo ali, né? E aqui nesse tópico, né, do versículo 3 até o versículo 11, fala muito sobre a advertência contra falsos mestres da lei, o que a gente também já viu na carta de Tito, né, na carta de Colossos também, que eram essas pessoas que eram os mestres da lei e colocava que para seguir a Deus, né, vamos dizer assim, precisava ter a circuncisão, precisava ter o negócio lá da comida e tudo mais. E Paulo estava mostrando o quê? As boas novas sobre o Novo Testamento, né, sobre após a morte e ressurreição de Cristo, mostrando ali que não existia essa parte de genealogia, porque a genealogia vinha muito interligada ali com a parte de, sou descendente de Abraão, tem a parte de Davi. Então ele estava batendo muito forte ali, calma, a pregação também veio para os gentios também podem ter acesso às escrituras, né? Então ele estava ali advertindo sobre isso, e ele até se coloca como exemplo do que Cristo fez na vida dele, né? Que vem ali a partir do versículo 12, na parte da graça de Deus concedida a Paulo.
Então, ao mesmo tempo que ele está batendo contra a parte dos falsos profetas ali, né, os falsos mestres da lei, ele se coloca como exemplo ali a partir do versículo 12, porque ele dá graça de que ele também era o mestre da lei, vamos colocar assim, né, que ele era muito estudado, ele seguia, ele até perseguia as pessoas, né, que era ali da seita, vamos dizer, né, como o pessoal chamava antigamente, que era do caminho, que é a parte das pessoas que criam em Jesus Cristo. E ali, né, no caminho para Macedônia e tudo mais, ele teve a conversão dele. E ele, né, além de perseguir, ele matava também, gente. Então aqui ele estava mostrando, olha, que ele mesmo, né, ele não merecia essa graça que foi recebida de Jesus Cristo. Ele era o maior dos pecadores, porque, gente, ele matou. Querendo ou não, independente qual é o motivo, matar é um pecado, né? Então ele falou assim, olha, eu sou o maior dos pecadores e ele foi misericordioso comigo e me deu essa função, né, de pregar aos gentios e tudo mais, mostrando ali esse amor que Deus e que Jesus Cristo tem por ele, né? Então ele fala assim, olha, eu também cria nessa doutrina, né, de genealogia e de tudo mais. Só que o Espírito Santo veio me mostrando e me ensinando que não era assim que era para viver, né? Que era para eu pregar as boas novas para ele. Então, basicamente, né, é sobre isso que 1 Timóteo 1 está tratando. Paulo alertando sobre esse Novo Testamento, né? Sobre essas boas novas que está sendo pregada ali nas igrejas. E ele até finaliza ali alertando Timóteo, né, para ele combater o bom combate, gente. É legal de ver essa expressão, né, que Paulo coloca, porque, querendo ou não, era um combate espiritual que estava sendo colocado ali, né? Porque Satanás também usava desses falsos mestres da lei ali para desviar as pessoas do caminho. E isso acontece até hoje. Então ele coloca ali, ó, no meio já do versículo 18, fique firmado nelas, né? Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E quando a pessoa rejeita e naufraga na fé, ele é entregue a Satanás, né? E ele até coloca o exemplo de duas pessoas ali que parece que eram seguidores deles, né? Caminhavam com eles, que foi esse Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, que é no versículo 20 ali. Provavelmente era um desses mestres da lei ali, pregando falsas doutrinas ali naquela região, né? Então ele coloca já um exemplo para Timóteo, para fortalecer também Timóteo, porque provavelmente Timóteo também era uma pessoa muito jovem, tá, gente? E aqui a gente não tem nenhuma explicação, muito menos aqui nas explicações bíblicas, quem eram essas pessoas. Mas provavelmente era alguém conhecido ali da região entre Paulo e Timóteo. E depois fomos ali para 2 Timóteo, né, 1 Timóteo 2, que ele fala ali sobre fazer adoração, né? Então ele começa, né, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E ali ele vem, é legal como ele coloca assim, fazer isso, essas ações de graças, né, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então é muito interessante, gente, essa instrução que Paulo dá a Timóteo, realmente falando assim, olha, ore pelos seus líderes, ore pela sua nação, né? Ore pelas pessoas que estão no governo, né? Por todos os homens. E é interessante porque nós já vivemos, né, no Paraguai, e isso é uma coisa bem bacana que nós presenciávamos em todas as orações de culto, né? Essa oração de súplica e intercessão pelo país, pelo presidente, pelos os ministros, pelos governantes, né? Então é bacana, né, de analisar isso, porque Paulo traz essa instrução, falando que se nós fazermos essas orações, essas intercessões, né, por esses homens, né, nós teremos uma vida mais tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade, né?
Então, até ele continua ali no 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, é o desejo, né, como o Paulo coloca aqui, de Deus, para que todos os homens sejam salvos, né? Muitas vezes, no Brasil, a gente costuma falar, nossa, político não presta, nossa, nenhum político salva, todos são, né, perdidos e tal. Mas o desejo de Deus, né, é que todos os homens sejam salvos e que o conhecimento da verdade chegue a todos. Então, o que cabe a nós é orar pela vida deles, interceder pela vida deles, né? E daí, gente, depois no versículo 9 em diante, Paulo entra ali num tema sobre as mulheres. E esse tema, que é do 9 ao 15, ele traz muita discussão, muita controvérsia, tá? Então, assim, não vou me aprofundar muito nele, porque necessitaria de se embasar muito na palavra grega que foi usada ali em cada palavra e tal. Mas podemos falar só de alguns tópicos interessantes que ficam visíveis aqui. Do versículo 9 ao 10, Paulo está falando ali, olha, oriente, né, uma orientação que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. E o que Paulo está colocando aqui, né? As mulheres naquela época, né, elas queriam chamar a atenção. Isso não é nada anormal. Hoje em dia vivemos, né, em épocas muito similares, na qual as mulheres querem mostrar, chamar a atenção. Isso é algo, vamos dizer assim, normal das mulheres, né? Quererem se vestir bem, né? Querer mostrar aparência, né? E assim, é uma coisa igual na sociedade hoje, né? Teve até filmes recentes que saiu aí, em algumas plataformas, mostrando sobre esse cuidado que a gente quer ter com o corpo para mostrar que a gente é belo, né? Então ali é aquela famosa assim, inversão do que realmente é belo, né? E o que realmente é verdadeiro em uma pessoa. Então aqui Paulo está trazendo, olha, oriente as mulheres para como elas se vestirem, porque às vezes elas querem se vestir com roupas caras, né, para chamar atenção, ou usar tranças com ouro. E isso era uma coisa muito comum na época, né? A mulher fazia uma trança e ela envolvia em toda a cabeça e usava, né, ouro nessa trança, né? Mas aquilo para chamar atenção, para mostrar que ela era uma mulher de poder, uma mulher de uma classe maior, né? Então Paulo está trazendo, olha, oriente as nossas mulheres para que elas não se apeguem a isso, né? Para que aquilo que é belo realmente é aquilo que vem de Deus, né? Então, assim, hoje em dia, né, muda um pouco, né, de como às vezes a sociedade quer chamar atenção, né, quantas vezes a gente já viu pessoas pintando o próprio olho ali para dizer, não, eu quero o olho verde porque o olho verde chama atenção, e daí faz alguma coisa no olho, enfim, vai se moldando tudo para, né, ficar belo perante a sociedade, né? Mas aqui Paulo está trazendo, olha, se vista realmente com as boas obras que convém a mulheres que declaram adorar a Deus, né? Tenha, assim, firme a sua identidade de quem você realmente é, para que você não precise mostrar que você é uma pessoa bonita por ouros ou por, sei lá, infinitas plásticas e pintar os olhos, enfim, fazer um monte de coisa. Mas aquilo que você olha e fala, meu Deus, não tem nada de verdade aí, parece que se tomar um banho, acabou, né? Se tirar as coisas, quem realmente está por trás de toda essa maquiagem? Quem realmente está por trás, né, de todo esse ouro, de tudo isso aí que está, né, nessa mulher? E é essa orientação que Paulo traz. E depois ele vem falando ali no 11 sobre a mulher dever aprender em silêncio, com toda sujeição, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. E aqui, gente, é muito interessante assim, que Paulo não está repreendendo as mulheres, né? Mas naquela época e até hoje em dia, na região ali ocidental da Ásia e tal, as mulheres ainda elas são mais caladas, né? Elas não têm ali o poder de fala muito declarado, mas aqui em nenhum momento nós temos que entender que a Bíblia ela é machista, né? Só os homens, até pelo contrário. Nós podemos ver ali com Jesus Cristo que ele abriu espaço, deu muito espaço
para as mulheres. Mas aqui Paulo está tratando assim, olha, não deixe que as mulheres também se tornem um poder muito acima, de que elas cresçam muito, né, dentro da igreja, porque nesse momento havia esse controle ainda de que os homens deveriam estar à frente, né, mas em nenhum momento isso é cortando as mulheres, né. E aqui outra coisa muito interessante é da gente entender como o que se passava nessa época, né, as igrejas primitivas, como elas geralmente eram dentro de casa, né, era um grupo, né, como a gente já explicou, um grupo que começava talvez com 10, 15, 20, 30 pessoas, e às vezes as mulheres, né, tinham espaço, né, e elas queriam se impor, queriam falar, mas Paulo estava trazendo, olha, elas devem aprender em silêncio, elas devem ir, devem estar juntas, né, ali, mas elas devem aprender em silêncio, né, e até aqui na explicação traz muito o tema sobre Marta e Maria, né, então ali quando Jesus estava explicando, né, como que Marta e Maria estavam também agindo enquanto Jesus explicava, então por isso fala, esse aprender em silêncio também traz uma visão de que a mulher deve estar ali ouvindo a palavra em silêncio e não trabalhando, né, não se preocupando ali com as refeições que iam ser entregues, né, então assim, traz também essa outra possibilidade de que Paulo estava tratando aqui. Enfim, como eu disse, é um tema, né, que traz algumas discussões, controvérsias, mas o que, né, eu deixo muito claro que nem a Bíblia, nem Cristo e nem Paulo eram machistas, mandando as mulheres ficarem caladas e totalmente submissas. Ali era realmente uma instrução acerca de como deveria, né, a igreja primitiva ir se comportando, e eu vejo muito mais como uma palavra de exortação para as mulheres, que elas deveriam estar ali aprendendo, né, elas deveriam estar presentes nas reuniões, porque muitas reuniões as mulheres nem poderiam entrar, né? Então Paulo chama as mulheres sim para estar dentro, para estar frequentando as igrejas primitivas, mas de forma ali em silêncio, ouvindo, né? Tendo uma certa submissão, não também achando que esses daí não sabem nada, nós somos as melhores, nós sabemos explicar melhores, os homens não entendem, né? Que daí ele traz também essa explicação, olha, lembra como foi no Jardim do Éden, né? Adão e Eva, né? Eva que caiu no papo ali da serpente e levou o homem a pecar. Então mostra também uma orientação talvez que a mulher, por ela ser mais sensível e menos racional, né? Isso, né? Não estou também criticando, mas é um entendimento um pouco humano, né? Que a mulher tem esse sentimento mais aflorado. Ela, né, tende a ser mais sensível do que o homem. E talvez por causa disso ela também tenha uma facilidade de cair em doutrinas falsas, em ensinos de falsos profetas, né? Então, trazendo também um pouco dessa visão. Exatamente. E depois, em 1 Timóteo 3, ele fala sobre o tópico de bispos e diáconos, gente. Aqui mostrando mais uma condução na igreja, tá? Então aqui, quando ele se refere a bispos nesse momento, pode ser a liderança, tá? Os anciãos, ou pode se referir a um pastor ou pastor presidente, trazendo para os nossos dias de hoje, de igrejas que não têm essa doutrina de ter bispo, tá? Então, quando ele se refere a bispos, seria essa alta liderança numa igreja. E aí ele vem detalhando que essa pessoa que assumir esse papel, ela deve ser irrepreensível. E às vezes você fala assim, mas a pessoa é humana, ela é passiva de erros. Tudo bem. Porém, ela é uma imagem para aquela igreja e ela precisa ter condutas coerentes com o cargo que ela está. Por isso até que ele cita no versículo 6, falando que não pode ser um recém-convertido, né? Porque um recém-convertido, ele ainda é fraco na fé dele. A pessoa ela pode estar fervorosa, mas existe muitas dúvidas naquela pessoa. Então, se você coloca um novo ali já para liderar algo, é problemático, né? Porque aquele novo tem altos e baixos. Até você criar um caminho sólido na tua fé, você precisa passar pelo processo. Então, por isso que Paulo deixa esse alerta. Olha, para a liderança, né? Colocando ali para bispo,
não coloque um recém-convertido, né? Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. E lembrando, né? O diabo era um anjo ali do Senhor, tudo, e ele desejou ser Deus, né? Então ali subiu aquilo para o diabo e aí ele caiu, né? Então é um anjo caído ali. Então isso não aconteceu só com o diabo, né? Acontece com outras pessoas também. Às vezes você tá muito novo, você não entende o que tá acontecendo, mas você tá crescendo muito rápido, aquilo sobe pra tua cabeça e você perde a noção do que realmente você foi chamado. Então por isso que fala, não coloque um recém-convertido. E muitas igrejas também colocam recém-convertido por falta de liderança, gente. Então também, mesmo faltando liderança, é melhor não ter um líder ali do que colocar um recém-convertido. Então, só retomando aí, bispo é aquela alto escalão de uma igreja, tá? Pastor, pastor presidente e tudo mais. Os diáconos são as pessoas que servem na igreja, tá? Aqui ele até fala, é aquele que serve. Ou possivelmente é aquele que está cuidando das pessoas ali, principalmente das viúvas. Seria aqueles que cuida das pessoas que estão necessitadas dentro de uma igreja, tá? E ele também precisa ser uma pessoa irrepreensível. E lembrando, esses são cargos de liderança, cargos que estão à frente de uma igreja, por isso que é preciso não ter atitudes erradas para não ser pedra de tropeço para novas pessoas e para pessoas que já estão ali. Por isso que Paulo deixa muito certo ali as condutas que essa pessoa deve ter, principalmente de não ficar bêbado, né? De não se dar ao vinho, de não se dar ao dinheiro, né? De não gostar de lucros desonestos, porque senão essa pessoa pode se desviar a igreja e desviar os novos convertidos e aquilo virar uma avalanche de coisas erradas. E quando ele cita também sobre as mulheres, lá no versículo 11, ele quer dizer também as mulheres desses bispos, desses diáconos, ou até as diaconisas, as que servem numa igreja, mostrando ali que elas não devem ser caluniadoras, mas devem ser sóbrias e confiáveis em tudo. E quando coloca essa parte confiáveis em tudo, gente, é por quê? Porque muitas pessoas vão ir para se abrir, às vezes as pessoas sentem mais à vontade para se abrir com uma mulher. Então quando essa mulher, ela é sóbria, ela é confiável, ela não é fofoqueira e tudo mais, aquilo gera confiança para a outra ir e se apoiar e pedir um conselho, né? Um direcionamento espiritual ali. Então, por isso que ele coloca ali sobre as mulheres, essas condutas. E é legal que ele depois vem explicando, né? Por que ele tá falando isso, né? Desde o versículo 1, 2 e 3 ali sobre as condutas em si, né? Ele fala que é os motivos dessa instrução, né? Vem do versículo 14 ali até o versículo 16, mostrando que ele não sabe quando que ele vai estar indo, se vai demorar ou não. Então ele quer que o quê? Que Timóteo já saiba sobre essas condutas para poder ir direcionando na construção da igreja. Porque, gente, não tem como você construir algo em condutas erradas. Então, acho muito bacana esse posicionamento que Paulo coloca, né, das condutas ali para as pessoas, para que comece tudo corretinho ali. Olha, se isso aqui tá errado, se com as mulheres, se com os bispos, se com as pessoas, né, com esses falsos profetas, tá acontecendo isso, ajeite, isso é preciso, antes mesmo de vir um ensino, porque não tem como vir ensinando algo se os exemplos estão todos errados, tá? E depois nós fomos ali para o capítulo 4, que ele, né, é instruções a Timóteo, né? Então, como a gente já explicou, gente, isso é uma carta corrida, né? Ela não é pausada e agora eu vou, né, colocar aqui as instruções a Timóteo. O tempo inteiro, na verdade, nós estamos vendo ali, né, uma carta direcionada a Timóteo com instruções e orientações do que Timóteo deve estar orientando e passando para as igrejas. Mas aqui, né, nesse capítulo 4, a gente vê coisas bem assim, mais pessoais para Timóteo, né? Até no finalzinho ali do capítulo 4 a gente vai entender melhor isso. Mas aqui ele começa falando assim para Timóteo, olha, vigie e observe, porque, né, o Espírito diz claramente, né, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios,
né? Isso é muito interessante ressaltar, gente, que para Paulo, né, e para Timóteo e para as pessoas daquela era, eles já estavam vivendo os últimos tempos. Eles já estavam vivendo, né, problemas, né, de pessoas abandonando a fé e seguindo ali os falsos profetas, os falsos ensinos, né, os espíritos enganadores. Então ali Paulo está trazendo, olha, vigie sobre isso, né? Vigie sobre as pessoas perdendo a sua fé. Está havendo vários ensinamentos, né, que vêm de homens hipócritas e mentirosos, né? Pelo que eles falam, pela palavra deles, o que eles ensinam, você já vai ver que são falsas doutrinas, né? Então, assim, cuidado com isso. Até ele fala ali, se alguém proíbe, né, o casamento ou o consumo de alimentos, né, que Deus criou, isso daí você já vai ser muito claro de você observar que isso não provém de Deus, né? Então, cuidado com isso, né? E se você transmitir coisas, né, que são verdadeiras, coisas que são contrárias, né, a esses falsos profetas, né, Deus vai estar com você, né? Então ele fala ali até isso no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido, né? Então ali já é mostrando um empecilho que havia, né, naquela era sobre as comidas, né? E isso a gente, né, vai ter que levar para o lado, né, dos judeus ali que falavam, olha, determinada comida é santa, não é o jeito como você matava. Então Paulo está falando, olha, se alguém começar a levar orientação sobre a alimentação, sobre a comida, o jeito da carne, enfim, já analisa que isso, né, é falsas doutrinas. Não deixe que o povo se apegue a isso. Se você pregar que tudo que Deus é bom, né, e que tudo que nós comermos for recebido com ação de graça, né, é isso que é agradável, é isso que tem que ser transmitido para os seus irmãos, né? E ali ele vem falando depois, no versículo 7 até, sobre exercitar na piedade, né? Ter um coração piedoso. Paulo traz isso para Timóteo assim, olha, o exercício físico, versículo 8, é de pouco proveito. Por que Paulo está falando isso, gente? O exercício físico aqui, né, a tradução mais ou menos é a caminhada, tá? É de pouco proveito. Então Paulo está falando, olha, Timóteo, não é sobre quantos quilômetros você percorre, não é só quantas igrejas, né? Ou não é só quantas igrejas você visitou, quantas igrejas você levou a palavra, mas sim sobre a piedade, porque o exercício físico, essa caminhada, né? E Paulo, gente, percorreu muitos quilômetros, né? A gente viu aí sobre as viagens missionárias. Timóteo provavelmente também estava já percorrendo muitos quilômetros, mas Paulo está trazendo, olha, essa caminhada, esse exercício físico é de pouco proveito. Já a piedade, né, ele fala, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, assim, por onde você for, né, Paulo está colocando assim, por onde você for, Timóteo, seja piedoso, né? Não foque em percorrer tantas distâncias, levar a palavra para tantas pessoas, mas o seu coração não ter piedade. Então tenham um coração piedoso. Depois ele vem até falando ali sobre a juventude de Timóteo, né? Que ele fala no versículo 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Né? E ele traz uma exortação, por isso que carrega, né, esse título ali, né, de instruções a Timóteo, porque desse 12 em diante, Paulo está trazendo, olha, Timóteo, você mesmo não se engane pela sua juventude, né? E que, né, se firme na sua palavra que você está levando, para que ninguém o despreze pela sua juventude, mas você seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se, versículo 13, à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. No versículo 14, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Então Paulo está falando, olha, continua ensinando, não deixe que o seu medo de ser jovem, né, isso te atrapalhe, não deixe que o fato de algumas pessoas mais velhas te desprezar pela sua juventude, isso também te pare, né, porque você tem um dom. Então
siga em frente, né? Mostre pelo seu testemunho que você carrega, pelo testemunho dos seus atos ali, que você, né, é um cristão e pronto para estar levando a palavra de Deus, né? Então ele fala, olha, e se apegue na leitura pública da Escritura, na exortação e no ensino. Continue levando, né? E até ali no 15 ele continua, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, né? Então ali está mostrando assim realmente é mais direcionado para Timóteo, esse capítulo 4, né? Exortando ele, fortalecendo de tipo assim, não pare, né? Continue, vai pregando, mesmo que você ainda é jovem, mas você tem um dom e firme, né? Seja firme nisso. E depois, em 1 Timóteo 5, né, ele trata ali sobre as viúvas, os presbíteros, ou em outras bíblias, sobre os líderes e os escravos. Ali do versículo 1, gente, até o 16, ele fala tudo sobre as viúvas, nos trazendo aí uma clareza de quem são essas viúvas, né? E essas viúvas já vinham sendo tratadas desde o Antigo Testamento. A gente já via que o Senhor falava, né, que tinha que cuidar das viúvas, dos órfãos, né, e necessitados. E aqui Paulo está trazendo essa clareza. Quem são essas viúvas, né? Ele até fala, as viúvas são aquelas acima de 60 anos e geralmente essas pessoas fizeram um voto, gente, para estar se dedicando à igreja. Então seria esse tipo, vamos dizer assim, né, de viúva que a igreja deve auxiliar. E ele até coloca uma vírgula. Mas antes, veja até se essa viúva não tem filhos, lá no versículo 4. Se ela não tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Mostrando assim, olha, se a igreja for cuidar de todas as viúvas, aí tá lascado, vamos dizer, né? Agora, se essa viúva, ela tem filho, ela tem neto, ela tem gente que possa cuidar, que essa pessoa cuide dela, porque isso agrada ao Senhor, porque isso é ser igreja também dentro da tua própria casa, né? Então ali ele até fala, olha, só que se a viúva, ela tem menos de 60 anos, calma lá, porque ela ainda tem chance de formar uma outra família, né? Liberando essa viúva para poder casar novamente, para poder ter filhos, se possível, né, e tudo mais. Não coloca ela no livro das viúvas ali, né, porque às vezes ela pode fazer esse voto, mas acabar pecando porque ela ainda tem desejos sexuais, né. Então eu achei muito bacana como ele coloca, porque querendo ou não, ela ainda é jovem, gente, ela ainda tem aí mais, vamos colocar, 50 anos pela vida e pela frente, né. E é interessante, né, de entender assim que era um método que a igreja tinha ali, que hoje, pelo menos, eu nunca, né, cheguei a observar se ainda continuam fazendo isso, né? Cuidando das viúvas. Exatamente, mas aparenta, gente, naquela época havia muitas guerras, né, havia conflitos também, então havia, né, muitas viúvas, mas aqui mostra que a igreja tinha um cuidado com as viúvas muito forte, né? Então havia o livro de viúvas, né? Então realmente lá a igreja se preocupava com elas e pegava, olha, seu nome, né, onde você mora, tal, porque a igreja vai estar dando suporte, vai estar cuidando de você. E aqui Paulo está trazendo assim uma problemática que provavelmente começou a se tornar que estava tendo muita viúva para pouca oferta, para pouco cuidado, né? Para poucas pessoas ali dispostas a cuidar. Então Paulo, olha, então vamos colocar um filtro nesse livro de viúvas, né? Vamos ver quais são as viúvas que têm mais importância, quais viúvas a igreja tem que cuidar mais, né, assim, levar mais em consideração, e as que tem que levar menos, né, porque às vezes se tornava fácil, igual hoje, né, um auxílio social que tem do governo, né, você qualquer coisa lá falar, não, eu vou lá porque eu tenho um auxílio social, eu tenho aquilo lá vai me ajudar. E Paulo está trazendo isso, falar, olha, vamos analisar aqui, porque tem meninas novas, né, que querem colocar o nome ali no livro das viúvas para receber o cuidado da igreja, mas elas ainda estão muito jovens, elas não precisam disso, né? Então ele está trazendo essa organização dentro da igreja ali para o cuidado que deve ter com elas, né? É mais essa orientação que Paulo traz ali para Timóteo,
né, para saber explicar isso para a igreja, saber gerar essa organização. E uma coisa interessante, né, que Timóteo, né, nessa primeira carta de Timóteo, né, provavelmente o que os teólogos entendem é que Timóteo estava indo para Éfeso, né, aonde tinha ali, né, a gente já até leu a carta, né, aos Efésios, mas ali era um centro muito grande, era uma das cidades mais populosas. Então, assim, provavelmente ali a igreja, gente, era uma igreja já grande, não era uma igreja como a gente explicou de algumas casas e tal, já era uma coisa se tornando mais robusta, né? Exatamente. Ele até coloca no versículo 8: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Mostrando assim, né, dando essa autoridade para a família, porque igual o Jesus falou, senão tava tendo muita gente apoiada na igreja ali e a igreja não tendo, né, subsídio, né, suficiente para poder cuidar de tanta viúva. E outra coisa também que é importante falar, que naquela época quem trabalhava era o homem, né? Tinha muito essa organização que a mulher era para cuidar da casa. E se ela ficou viúva ali, quem que ia sustentar aquela casa? Então por isso que tinha também essa parte da igreja apoiar, né? E Paulo até coloca, né, que a viúva mesmo, a necessitada, ela só tinha esperança no Senhor, né? Coloca lá no versículo 5: a viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica, né? Então mostrando assim, olha, isso sim a gente precisa estar cuidando. Não que uma é mais importante que a outra, gente, mas só dando essa organização para que a igreja também não quebrasse, vamos colocar, tá? E aí, antes mesmo, né, no versículo 1, ele estava ali mostrando como que era preciso exortar as pessoas, né? Ajudar as pessoas e às vezes orientando, né? Falando assim, olha, não repreenda asperamente o homem idoso, porque às vezes a gente vai conversar, às vezes nós jovens não tem tanta paciência. E ele tá ali colocando, olha, com o homem idoso, né? Exorte ele como se ele fosse o seu pai, tendo respeito, né? Os jovens como se fosse o seu irmão, as mulheres idosas como se fosse a sua mãe e as moças como se fosse a sua irmã, mostrando ali também um respeito. Olha, antes mesmo de você criticar de uma forma muito áspera, saiba como você orientar, né? Entre criticar, é melhor você orientar, falar de uma forma amorosa, como se aquela pessoa que você não conhecesse fosse seu pai, sua mãe, o seu irmão, tá? Repreender é muito diferente de exortar, né? Então, repreender, como a senhora falou, é coisa você cortar, você ali, né, tipo... Você é burro! Então isso é um repreender. Então, Paulo está trazendo exorte. O exorte realmente é você ouvir aquilo meio que não concordando, mas levando para um crescimento, né? Já a repreensão é tipo, cara, aquilo traz um abalo, aquilo é quase um não, né? Tipo assim, não, tá tudo errado isso, né? Então isso que a gente tem que... É legal de entender essa repreensão e exortação. E depois ali, né, no versículo 17, ele vem falando sobre os presbíteros ou os líderes ali da igreja, né, falando que quem lidera bem a igreja, né, são dignos de dupla honra. Seria assim porque eles estão cuidando bem, é aquelas pessoas que além de ensinar, né, elas pregam sobre a palavra. E até algumas bíblias, né, podem trazer a palavra duplos honorários, mas seria assim, isso que é interessante. A Bíblia foi escrita, gente, aqui no Novo Testamento, né, maior parte dela em grego. Então essa dupla honra pode também ser, né, ser duplo honorário, dupla recompensa ali, né? É realmente vinculado, tá? Essa é uma explicação, né? Nós não podemos dar certeza, mas vinculado com o pagamento realmente, com a coisa financeira ali, que eles, né, mereciam essa recompensa financeira um pouco maior. Tanto é que ele dá a explicação ali falando, né, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. E esse debulhando o grão seria, vamos dizer assim, ensinando. E o amordaçar é deixar ele preso sem receber. Então não faça isso, né? Esse líder, ele está colaborando, ele está ajudando. Se você acha que aquilo não merece um pagamento, você está errado, né? Ele está fazendo a
obra do Senhor, né? E ele até sustenta isso falando ali, né? O trabalhador é digno do seu trabalho, né? Que tá lá em Lucas 10, versículo 7. Que isso também é um trabalho, gente. E então isso vai muito de encontro também com as ofertas na igreja, com a parte do dízimo ali, que isso se refere a uma parte ser direcionada a essas lideranças ali da igreja, né? Que elas precisam receber, elas estão trabalhando. Aquilo é um trabalho para o Senhor, tá? E aí ele fala até que não aceite acusações contra os presbíteros, né? A não ser que tenha 2 ou 3 ou mais acusações. Por que ele também cita isso? Naquele tempo, era eles que recebiam mais acusações. Por quê? Eles estavam num tempo onde eles estavam brigando contra os falsos profetas e contra os mestres da lei. Então, eles estavam ali ensinando algo que recebia ali acusações de ambos os lados. Então, por isso que ele está falando, olha, calma lá, né? Eles também são falhos, eles também podem pecar, né? Porque são homens. Mas vamos filtrar bastante essas acusações que podem vir contra eles, porque eles estão trabalhando na obra, né? Mas é preciso que tenha 2 ou 3 acusações contra ele, né? Da mesma linhagem, para que possa ser validado ou não, tá? E até hoje é assim, né? Não é porque alguém chegou lá e falou, fez uma acusação contra um pastor, um presbítero, né? Que já é de imediato levado, né, nossa, aquilo é uma verdade. Não, nós temos que levar em consideração, né, o papel que aquela pessoa tem ali na igreja. Então, para que algo seja ouvido, né, e movido sobre aquela acusação, precisa ter mais do que uma pessoa, né? Então, 2 ou 3 testemunhas. E isso no Antigo Testamento sempre falou, né, para que algo, né, aconteça, 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3, aonde você for, leve 2 ou 3, né, para que realmente algo seja levado mais a sério. Eu não posso chegar lá e falar assim, a Sayuri roubou de mim. Tipo, tá, mas o que ela roubou? Como que foi? Tal, ela aconteceu, fez isso. Meu, é a minha palavra contra a dela, então não tem como, né, ainda tomar partido. Exatamente, é isso que ele deixa bem claro, né, nessa orientação aqui. E ele até exorta falando no versículo 20, né? Os que pecaram deverão ser repreendidos diante de todos. Então, um presbítero, um líder que pecar vai ser diante de todo mundo, para que os demais também temam, ali mostrando uma organização e um respeito também pela profissão, vamos dizer assim, né? Pelo cargo que essa pessoa exerce dentro da igreja. E depois ele vem dando uma orientação, né, sobre a atitude, que é no versículo 22 ali, de as pessoas imporem as mãos, né, não se precipitarem em impor as mãos em ninguém, nem participar dos pecados dos outros. Seria assim, olha, se alguém tá pedindo, se você tá vendo que é necessário, impõe as mãos, independente se essa pessoa é crente, é descrente, o que é, vai e faça. Mas também se tiver o pecado ali acontecendo, não vai ali para o pecado, né? Mas saiba também que o pecado de alguns são evidentes, lá no versículo 24, mesmo antes de serem submetidos a julgamentos, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Então seria assim, existe pecado, mas não é só aquela pessoa que peca, você também peca. Então antes mesmo de você sair julgando, né? Calma, né? O pecado é nosso, é de todos, então auxilie, né? Não se precipite em ajudar aquela pessoa, não deixa ela pecando. Ela tá pecando, que se ferre ali. Não, ajude, né? Mas não seja condizente com o pecado, sabe? Não auxilie naquele pecado, mas sim oriente para que aquela pessoa não continue pecando, né? E essa parte, gente, do versículo ali 20 até o finalzinho do capítulo 5, tá dentro do mesmo contexto que é os presbíteros, né? Como a senhora leu lá no título, né? Ele falava conselhos acerca de viúvas, líderes e escravos. Então, ela já explicou sobre as viúvas e agora tá falando sobre os líderes, os presbíteros. Então, tá dentro ainda desse mesmo contexto que ele até fala assim, olha, no versículo 21, eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade
e não faça nada por favoritismo. Então, como a gente estava explicando, se pegarem, né, um líder, um presbítero, né, em pecado, como que deve agir? Qual era, né, a análise? Então ele falou, não leve qualquer acusação adiante, né? Uma pessoa fez uma acusação, já vou levar adiante. Também não vá assim, mas se houve 2 ou 3 testemunhas, né, comprovando aquela acusação, também não fique calado, não leve em favoritismo, né? Nossa, mas aquele é tão bom, aquele líder, aquele pastor, eu vou deixar quieto. Daí é onde entra, se você ficar quieto, você está compartilhando do pecado dele. Então, aqui está dentro do mesmo orientação para Timóteo de como ele organizar, né, com problemas com os presbíteros, né? Então, assim, houve 2 ou 3 testemunhas, olha, o que você deve fazer, né, que está ali no versículo 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Essa parte está totalmente vinculada com o versículo 24, que é: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros não se manifestam posteriormente. Ou seja, se eu levar a público o pecado de um dos líderes, eu estou evitando que posteriormente outros cometam o mesmo pecado, porque eu estou deixando claro, olha, esse presbítero, esse líder será afastado porque ele cometeu isso, isso, isso. O outro que está ali falou, cara, né, o negócio eu preciso melhorar. Eles realmente, né, têm ali uma responsabilidade, levam a sério, não omitem nada, né? Então, assim, é isso que é sempre colocado, né, nessa parte ali, sobre esse cuidado, né, que os presbíteros tinham que ter, essa responsabilidade que eles deveriam levar a sério, e quando souber alguma coisa, não leve em favoritismo, não oculte, porque o fato de ocultar já era compartilhar do pecado daquela pessoa. Exatamente. E depois nós fomos ali para o capítulo 6, que é continuação, né? Então é a continuação do capítulo 5 ali, que não chegou a explicar sobre os escravos. Então ele entra nessa parte do capítulo 6 ali, falando, olha, todos que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, né? Então, assim, mostrando, né, isso a gente já viu em outras cartas, né, a gente já falou sobre como os escravos deveriam se comportar. E é legal que Paulo traz aqui, e aqueles, né, escravos que os seus senhores são crentes, não menospreze, né, fala para esses escravos, né, ainda terem mais respeito, porque às vezes o escravo falou, agora nós somos cristãos, né, chefe? Nós aí né, irmão agora. Nós irmão, o senhor vai devagar aí, né? Não acha que, né? Eu sei que o meu Deus é o mesmo que seu Deus. E às vezes o escravo se tornava, né, algumas vezes até de forma arrogante. Então, Paulo está trazendo, não, pelo contrário, fala para esses escravos, né, serem ainda mais firmes com esses senhores, sejam mais respeitosos, né? Ali ele fala até no versículo 2, ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas, trazendo realmente essa orientação de que, né, não deixe que o escravo, né, que é cristão e o senhor que é cristão ali começam agora a ter problemas porque eles acham que estão, né, ali na mesma caixinha, né? Então Paulo traz isso, olha, todos são salvos, todos são, Deus veio para todos, sem distinção, tanto para senhores como para escravos. Mas não deixe que o ego do escravo cresça e que agora ele perca até o respeito para com o seu senhor, né? E depois ele vem explicando ali sobre o amor ao dinheiro, que é do versículo 3 em diante, né, até o versículo 10. E essa parte aqui, gente, é muito interessante porque é mais atual que o Jornal de Amanhã. Aqui, gente, como eu até expliquei um pouquinho antes, é uma carta direcionada para Timóteo, mas que Timóteo estava indo para regiões ali da Ásia, principalmente para a região de Éfeso, né? E essa região, gente, era muito grande, tinha muito movimento comercial. E o que estava acontecendo? Por que Paulo traz essa orientação sobre o amor ao dinheiro? Muitas pessoas estavam indo à igreja em busca da prosperidade, né? Em busca do crescimento, desenvolvimento financeiro, né?
Então ali estava tendo isso, né, que parece que não é muito diferente dos dias de hoje, né, a busca pela minha prosperidade, eu preciso crescer, então eu vou para a igreja. Estão falando ali, existem doutrinas falando que ali, né, que, olha, né, que muito que a gente escuta, né, você lê Provérbios, é o livro ali da riqueza, aquilo vai te desbloquear a mente, você vai se tornar, né, multimilionário. E ali Paulo está trazendo isso. Olha, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então está falando, olha, traz essa orientação, pare de pregar sobre prosperidade, sendo ali a palavra, né, de Deus como uma fonte de lucro, uma fonte de crescimento nos seus negócios, né? Porque realmente o ensino de Deus, ele é totalmente diferente, ele é segundo a piedade, né? Ensine ali um amor verdadeiro, um amor ao próximo. É isso realmente que está embasado o ensino de Jesus Cristo, não sobre, né, o crescimento individual de cada um. E é interessante que aqui ele não está, gente, falando assim, olha, é errado você ser grande, é errado, né, você ser rico. Até ele vai falar isso depois no versículo 17, que já é lá no fechamento, mas ele está falando, o fato de você ir para a igreja buscando o seu crescimento pessoal, a sua prosperidade pessoal, o crescimento dos seus negócios, isso totalmente é errado, é uma doutrina defasada, é uma doutrina levada assim ao erro, né? Então ele fala, olha, no versículo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então não faz sentido, né, para nós buscarmos riqueza, porque tipo, nada, nós viemos pelados, né, vamos dizer assim, e voltaremos pelados, nada nós vamos levar, viemos sem nada e voltaremos, né, ali para Deus sem nada. Então ele fala, olha, se você já tem o que vestir e o que comer, já fique satisfeito com isso, né, não busque esse crescimento, não venha para Deus, não busque Deus querendo, né, focado no, não, eu estou buscando a Deus porque eu quero, né, ter mais dinheiro. Então, até ele fala isso depois ali no versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E eu vou pular já direto para o 17, gente, para a gente ver que Paulo não está falando sobre você não ser rico, mas sim sobre você buscar a riqueza, como você ter o dinheiro, o altar do seu coração. Porque daí no 17 ele fala, ordene aos que são ricos no presente mundo, né? E é legal como ele coloca os que são ricos no presente mundo, nesse, né, ricos financeiramente, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Né? Então, deixando claro que Paulo em nenhum momento está falando assim, olha, você ser rico, você está perdido, você já está no inferno, acabou a sua vida, você... Não, mas não busque, não tenha esse amor, não coloque o dinheiro como altar do seu coração. E se você já é rico, da mesma forma, não coloque o dinheiro como altar do seu coração, mas sim firme-se em Deus. Continue sendo rico, continue ganhando, sendo bem-sucedido, mas jamais coloque, né? É legal como ele coloca, jamais coloque a sua esperança na incerteza da riqueza, né? Coloque a sua esperança no que é certo, que é em Deus, né? E se você é rico, trabalhe, use essa riqueza para as boas obras, para a generosidade e seja pronto para repartir, né? E voltando ali para o versículo 11, ele faz recomendações, né, para Timóteo, falando, olha, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso,
busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, né? Mostrando ali uma diferença do que realmente o verdadeiro evangelho deve buscar, o que um verdadeiro cristão deve buscar, né? Que é realmente essa justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Essa é a recomendação de Paulo para Timóteo. Se apegue nisso, se apegue nesses ensinos verdadeiros, né? E para finalizar, gente, eu vou ali para o versículo 20 que ele fala: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da sua fé. Né? Então, gente, ali tá tudo vinculado. A gente pode, né, observar isso. Eu acho que eu consegui deixar isso claro, que esse amor ao dinheiro e a recomendação de Paulo, né, como eu disse, é uma carta corrida, não é tópicos, né? Você vê que vai e volta no mesmo tema ali, sobre o que você procurar, qual que é o verdadeiro altar do seu coração, no que você deve se apoiar. E Paulo termina falando para Timóteo: olha, guarde o que lhe foi confiado, né? E evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, né? Então, tipo assim, cuidado com aquilo que, você vai conhecer, agora eu vou te revelar os ensinamentos, os segredos dos judeus, porque eles são tão prósperos. Enfim, infinitas coisas que são ideias contraditórias. Então, Paulo fala ali assim: evite até essas conversas, são conversas inúteis e você mesmo vai saber identificar que são inúteis. Então já evite, fuja disso, porque se você professar aquilo, né, se você ouvir e às vezes até levar para uma outra pessoa, mas o fato de ali no versículo 21 fala professando-o, né? Tipo, levando, analisando aquilo, explicando aquilo, ou realmente dando espaço para aquilo ser uma dúvida dentro de você, você profanando aquilo, já é suficiente para que algumas pessoas, inclusive, né, que ele traz ali, alguns desviaram-se da fé só por professar aquilo, né, por analisar aquele ensinamento. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês. 1 Timóteo tem muito ensinamento, gente, e 1 Pedro também, que vai ser o nosso próximo livro, tá? No próximo episódio vamos estar lendo aí 1 Pedro 1 a 5, então já te convido para poder estar curtindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá? E qualquer coisa nós estamos à sua disposição, deixa no comentário, nos chame, que teremos o maior prazer de estar te auxiliando ou conversando contigo, tá bom? Um beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!